Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson Filito. Quero saudar a todos os irmãos e amigos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los a que fique conosco por alguns minutos. Deus tem uma palavra para a tua vida, o Senhor tem uma bênção para você e para toda a tua família através desta palavra. E para tal, eu quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 3 e o verso de número 9, a partir do verso 9, onde diz: onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração. E disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Olha, meus irmãos, aqui o escritor estava enviando esta epístola para os hebreus, ou seja, para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que tinham aceitado a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aqui ele estava tentando, meus irmãos, ele estava provando, através da unção que recebera de Deus, ele estava provando através da palavra escrita, enviando essa epístola, esta carta aos hebreus, mostrando-lhes que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior a Moisés, e que o povo de Israel tinha endurecido o coração. E ele diz assim, os vossos pais me tentaram. Está falando do povo de Israel. No deserto, me provaram. Olha que coisa, irmão. Será que nós também não estamos tentando a Deus, não estamos provando o Senhor? E aí diz, viram por 40 anos as minhas obras. Então, 40 anos no deserto, eles viram, conheceram a misericórdia de Deus, conheceram a ira de Deus. Quantas vezes, algumas vezes o Senhor teve que corrigi-los duramente. Houve ocasiões ali no deserto que Deus teve que abrir a terra e a terra tragar o próprio povo, e o povo, muitos morreram no deserto. Então o escritor está dizendo aqui, meus amados e muito dignos ouvintes, que os vossos pais, está se referindo aos ancestrais do povo judeu. Os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então está se referindo à passagem do povo de Israel no deserto. Verso 10. Por isso me indignei contra esta geração. E diz, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Olha, o Senhor está dizendo, eu fiquei perplexo, eu fiquei indignado. Como pode alguém ver o mar se abrir, passar em terra seca no meio do mar vermelho e não compreender os meus mistérios? Como pode alguém por 40 anos comer um maná que caía do céu? Um milagre estava acontecendo e eles não perceberam a minha presença. Como pode alguém caminhar 40 anos no deserto e a roupa não envelhecer, o sapato não rasgar? Como pode alguém passar por tudo isso e não reconhecer a minha ação, não entender os meus projetos, não reconhecer o meu poder? O Senhor diz, por isso eu me indignei contra esta geração. Olha, Deus estava indignado, ficou indignado contra eles. Ele diz, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Aí no verso 11 diz assim, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Meus irmãos, aqui o escritor lança essa palavra repouso, porque o povo de Israel, o povo para o qual ele estava escrevendo a epístola, eles se apegavam muito, meus queridos irmãos, naquela passagem, lá em Gênesis, quando o Senhor descansou no 7º dia. A Bíblia diz que Deus repousou dos seus trabalhos no 7º dia, e eles se apegavam, os judeus da época do escritor aqui, há 2000 anos atrás, da passagem do povo de Israel no deserto, que o povo já tinha entrado no repouso. E o escritor lança essa palavra aqui para provar que Deus tem um outro repouso, que Deus não estava falando do 7º dia. Que Deus também não estava se referindo, meus irmãos, ao repouso de Canaã terrestre, mas Deus tinha um outro repouso. E aqui ele vai começar a revelar que este repouso que Deus tem para os salvos é o céu, irmãos. É o céu. Embora o repouso eterno seja no céu, seja com Deus eternamente, aqui na terra, quem aceita Jesus já tem um repouso, já tem um descanso, porque Jesus Cristo disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, prezado ouvinte, Jesus Cristo é o nosso repouso. O escritor estava revelando aqui, no seu primeiro passo, no seu primeiro contato, quando ele fala de repouso, ele vai entrar numa área provando que Jesus é o único que pode nos dar o verdadeiro repouso. Que Jesus Cristo, meus irmãos, é o único que pode nos salvar. E ele vai aqui começar a revelar que o sábado, na verdade, meus irmãos, quando Deus descansou, o sábado que foi exigido que o povo de Israel descansasse em todos os sábados, o sábado também era um tipo de Jesus Cristo. O sábado era um dia de repouso, mas não era o repouso completo, porque o povo não deixava de pecar. Então o sábado apontava para Jesus Cristo, que é o nosso repouso, que é o nosso descanso, que é o nosso Salvador, que é aquele que pode nos levar ao céu, que é aquele que pode transformar as nossas vidas, que é aquele que pode curar as nossas enfermidades, que é aquele que pode salvar a nossa família, que é aquele que pode nos motivar a prosseguirmos uma vida santa. Jesus Cristo, Ele é o nosso eterno repouso. Ele veio ao mundo, meus queridos irmãos, o escritor vai começar a revelar que Ele veio para nos dar um repouso eterno. Jesus Cristo é o único que pode te dar repouso. Quem sabe você até as suas noites, quando você deita, né, tem repousado, mas de manhã está ainda cansado, fatigado, cansado de sofrer. Mas o que eu faço, pastor Gerson? Meu irmão, eu tenho uma solução para você. Jesus Cristo é o nosso repouso. Jesus é aquele que pode nos fazer descansar. O que pesa ali sobre os ombros são, muitas vezes, os nossos pecados não perdoados. Mas como eu faço, pastor, para receber o perdão dos meus pecados? É pedir perdão para Jesus. Dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Jesus vai te perdoar. Jesus vai te encher, Jesus vai te consagrar, Jesus vai te dar vitória, Jesus vai começar a andar contigo a partir de hoje, ouviu? E nas horas mais difíceis da vida, você entenderá que Jesus está contigo, não é? É como aquele poema belíssimo daquele homem que ele viu quando Jesus estava caminhando com ele na praia e observava as pegadas de Jesus ao seu lado nas horas de bonança, nas horas de muita alegria, quando de repente ele olhou para as pegadas da praia e não viram mais 4 passos, né? 4 pés, mas só 2. E ele ficou incomodado com aquilo e depois ele disse: Senhor, nas horas mais difíceis, o Senhor me abandonou, eu fiquei sozinho. Jesus disse: não, você está enganado. Nas horas mais difíceis, eu estava te carregando em meus braços. Meus irmãos, Jesus é o nosso repouso. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ouviu? Eu não sei qual é a tua situação, mas eu quero te dizer que Jesus tem a solução para todos os teus problemas e eu quero orar em teu favor. Querido Senhor, quero rogar-te que abençoe todos os meus queridos ouvintes. Ó Pai querido, abençoe de forma maravilhosa, perdoe os seus pecados, ajuda-os a repousarem em Ti, Senhor, a Te aceitarem como verdadeiro e único Salvador, recebendo assim o Teu perdão, a Tua graça e a Tua unção, em nome de Jesus. Amém.